Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos falar um pouquinho desses dois conjuntos numéricos, dos naturais e dos inteiros. Os naturais são aqueles que a gente já conhece, né? Que a gente usa para contar elementos ou ordenar elementos de um conjunto, né? São os primeiros números que a gente aprende. Começa com zero, que é o menor deles, e vai aumentando de uma em uma unidade. Até quando? Até o infinito. Né? O conjunto dos naturais ele é infinito. Não existe um número que seja maior que todos os outros. Né? Existe o menor, que é o zero, que é o primeiro deles, se a gente pensar, né? Do menor para o maior, mas não existe o último. Não tem fim. No conjunto dos naturais, eu consigo fazer algumas operações. As subtrações, nem todas eu consigo fazer. Né? Se eu estiver o subtraindo maior que o minuendo, o resto, né, ou a diferença, não é natural no caso. Coloquei um exemplo aqui bem básico para a gente entender. 5 menos 9. O minuendo é o 5. O subtraindo é 9, que é maior que 5. Então, essa diferença, essa subtração, eu não consigo realizar ela só com números naturais. Aí eu preciso expandir o meu conhecimento numérico para resolver, né? Por exemplo, o conjunto dos números inteiros, eles não têm parte fracionária. Né? Quem que vai formar esse conjunto? Todos os naturais e os simétricos, ou opostos. Quem são os simétricos? São os números inteiros negativos. Né? O simétrico dos naturais são os inteiros negativos. Então, o 3 é simétrico do menos 3, ou o contrário, ou o oposto. O menos 8 é simétrico do 8. Também eu posso dizer que o 8 é simétrico do menos 8. Então, esses números que têm ali o mesmo algarismo, só que um é positivo e o outro é negativo, né? O outro tem um sinal de menos, eles são simétricos ou opostos. Então, o conjunto dos números inteiros fica formado assim, né? Essa reta, para a gente visualizar, tem o zero dividindo os positivos e os negativos. À direita do zero, maiores que zero, estão os positivos. E os inteiros positivos são os naturais, né? Que a gente já conhecia. À esquerda do zero, menores que o zero, a gente tem os inteiros negativos, que são quem? Os simétricos dos positivos. Então, se eu tenho. Aqui está de 1 a 7, mas só para ilustrar, porque a gente sabe que se o conjunto dos naturais é infinito, não tem fim, o conjunto dos inteiros também não tem começo, né? Porque ele também tem um infinito para o lado negativo. O que é o módulo de um número? É a distância dele até o zero. Distância é uma coisa positiva. Então, independente se o número é positivo ou negativo, o módulo é sempre positivo. Como que ele é representado? Ele é representado por essas duas barrinhas. Então, esse exemplo. Módulo de 4 é 4. Né? A distância do 4 até o zero é de 4 unidades. Módulo do menos 5 é 5. O menos 5 é negativo, mas a distância dele até o zero é de 5 unidades. Então, módulo é sempre uma coisa positiva, certo? Então, coloquei aqui uma representação do conjunto dos inteiros, que também é infinito, né? E aqui eu não tenho nem o começo dele, nem o final. Eu não tenho nem o menor de todos e nem o maior de todos. E aí, nem toda divisão é possível no conjunto dos inteiros. Eu consigo fazer adição, subtração, multiplicação, mas divisão, por exemplo, 5 dividido por 9, são dois números inteiros, o 5 e o 9. Só que o resultado dessa conta não está no conjunto dos inteiros. Beleza?